Bom, vamos continuar a programação. Eu vou dar a última aula do curso. E tá todo mundo aí, Isla? Tá? Eu queria só, antes de dar a última aula, convidar o pessoal da organização do evento para dar um pulinho aqui em cima. Cadê? Pode vir aqui todo mundo. Então eu queria agradecer todo mundo que está aqui, os nossos organizadores do evento. Muito obrigado. Obrigado pela... Não, calma, não sai não. Agora você senta e começa a tocar violão, hein? Mas eu queria agradecer a todo mundo, toda a dedicação que essa turma teve, porque esse curso ele é realizado de forma absolutamente gratuita para todo mundo, e para a gente conseguir fazer isso, a gente conta com um orçamento que não nos permite contratar uma agência de eventos. Então não tem captação de recurso profissionalizada, nada disso. Isso é muito, tenho que confessar para vocês, é muito amador. A gente corre atrás de algumas pessoas que nos ajudam e vamos indo. Então, tem amigos nossos que fazem algumas doações anônimas, tem os nossos patrocinadores aqui, alguns laboratórios. Esse ano nós tivemos a Viv, que é a GSK, a Gilead, que doaram, a Yakult, e nós tivemos outras entidades. Então, teve a Anfar, que fez uma doação, o CNPq, que foi um edital no edital para eventos do próprio CNPq, e o Departamento Nacional de TST/AIDS do Ministério da Saúde, e a Sociedade Brasileira de Imunologia, que fez uma contribuição, que vem contribuindo com a gente faz muito tempo. Isso não tem a ver pelo fato de eu sou um dos diretores da SBI, não, viu? Nem porque eu sou o tesoureiro, porque eles já doavam dinheiro antes para a gente. E a outra grande doação que a gente obtém é que todos os palestrantes, eles vêm pagando a sua própria passagem. Então, eles fazem parte eles usam seus próprios financiamentos de pesquisa e compram uma passagem e vêm aqui ficar esse tempo conosco para dar as aulas gratuitamente. Então, é uma forma que nos obriga, e eu me sinto moralmente compelido a isso, a não cobrar de ninguém. Porque se eles estão fazendo essa doação vindo para cá, não teria cabimento nenhum a gente cobrar das pessoas. E isso a gente tem que levar sempre em consideração, que a participação que eles têm em fazer essa contribuição, não só o tempo que eles abdicam das suas atividades, suas linhas de pesquisa para virem para cá, mas também as dificuldades e o custo disso, seguramente a gente tem que levar em consideração e não perder a oportunidade de agradecer a todos que estão aqui. A gente está tendo, cada ano, um aumento das atividades do curso, porque nós temos uma turma que agora está cada vez mais ativa em criar novas ideias, e isso tem espichado para lá e para cá. Então, esse curso que era alguns poucos dias, depois começou a se esticar, e agora tem um pré-curso, depois tem uma oficina de histometria, tem uma oficina de pesquisa clínica, e cada vez que a gente faz, surgem mais ideias e a gente vai modificando com o passar do tempo. No ano que vem ele vai ter cada vez mais remodelado, e a gente está indo nessa direção. E o show final que vai ter depois também é uma doação. Todas as pessoas que vão vir tocar aqui são parte de um grupo de pessoas que se reúne para tocar em hospitais, tocar em eventos, de arrecadação de recursos, etc. E eles aceitaram vir aqui fazer um show para nós. Então, tudo isso faz parte desse espírito que a gente vem construindo nesses últimos 12 anos, de fazer sempre atividades que contribuam com a difusão do ensino, mas também que conta com a generosidade de muita gente.
Eu vou dar a última aula e eu pretendo não ser muito longo na minha apresentação, porque vou falar de uma coisa que já foi largamente discutida durante esse curso e tocar em assuntos que também vocês já tiveram oportunidade de ver em outras apresentações, que vão falar sobre prevenção, e meu foco é principalmente no uso de antirretrovirais na prevenção. Como eu gosto muito de celebrar todas as formas de ciência, eu tenho tido o hábito, preparando minhas aulas, sempre escolher alguma outra área que não tem nada a ver com medicina para mostrar durante a transição dos slides. Então, aqui eu escolhi as imagens do pseudoplaneta Plutão, tiradas pela sonda New Horizons, que foi enviada para lá há muitos anos, e desde o ano passado começaram a chegar essas imagens maravilhosas aqui sobre Plutão. Então, elas vão ilustrando. Quem quiser ver mais, vai no site da NASA, procura New Horizons. E tem agora, na próxima aula que eu vou apresentar, vou preparar as aulas do Juno, que foi para Júpiter, que também é muito legal. E a epidemia continua. A gente, embora tenha visto impacto muito significativo, por exemplo, o número de crianças que se contaminam com o HIV, a gente tem visto que, infelizmente, a transmissão sexual, que é a principal responsável pelas infecções em pessoas acima de 15 anos de idade no mundo, esse dado da Organização Mundial da Saúde, não dá sinais de arrefecimento. A gente tem um número estável de casos de novas infecções pelo HIV estimado, bastante elevado no mundo inteiro, especialmente contribuído pelos países na África, mas também outras regiões do planeta. A gente está vendo isso há muito tempo. E a gente sabe também que dessas pessoas aqui, só 40% têm acesso a antirretrovirais. Esse número vem crescendo, mas infelizmente ele está muito aquém do 100%, que deveria ser para uma meta, que é uma meta atingível, mas conta com as diferentes dificuldades dos diversos países que têm recursos limitados e dos programas de ajuda cada vez mais restritos. Um dos programas que mais dava ajuda para os países africanos, que é chamado PEPFAR, que era financiado pelo governo americano, acabou de ser anunciado pela atual administração, a atual presidência dos Estados Unidos, que vai ser interrompido. Então, são um tanto de milhões de pessoas que não vão ter mais acesso a antirretrovirais graças às novas políticas de saúde implementadas pela nova presidência dos Estados Unidos. Agora, que medida de prevenção que vai dar certo? A gente tem que impedir que essa difusão e aumento de número de casos continue nesse mesmo ritmo. E hoje em dia, felizmente, a gente tem uma série de medidas de intervenção que são eficazes. Algumas delas que ainda estão em desenvolvimento e outras delas que não deram certo. Para citar as que não deram certo, a abstinência sexual não dá certo. Vários estudos mostraram que advogar por abstinência aumenta a gravidez precoce, aumenta a DST e, consequentemente, aumenta a transmissão do HIV. Isso porque sexo é um dos instintos mais fundamentais da natureza humana. E as pessoas gostam de fazer sexo, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente estuda o assunto. A outra coisa que também não deu certo ainda foi uma vacina contra o HIV. E vocês viram como isso é controverso. Embora tenha tido um estudo que mostrou 32% de proteção, nem os resultados desse estudo são consenso. Abriu-se um debate intenso aqui no dia da aula de vacina de HIV dada pelo Mike Kiefer, onde uma parte da comunidade científica não aceita esse resultado como sendo alguma coisa que a gente deva levar em consideração como guia para o desenvolvimento de novas vacinas de HIV e colocam em dúvida os estudos que estão em andamento. Algumas coisas funcionam muito bem, então, que estão mais ou menos, desculpa. Os microbicidas têm um efeito detectável. O primeiro estudo foi o Capriza 004, deu 38% de proteção, mas ainda tem problemas de adesão ao uso de microbicidas, mas isso aqui ainda não foi totalmente abandonado. Vários outros estudos estão sendo planejados. Preservativos de barreira é a forma tradicional e clássica de prevenção que a gente vem usando há tanto tempo. O diagnóstico e tratamento de DSTs e o teste para HIV e redução de danos são todas medidas altamente eficazes, mas que elas, infelizmente, esbarram no comportamento das pessoas aqui, na disponibilidade de testes, problemas de resistência por aspectos morais dentro da sociedade
e aqui também pela dificuldade de diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. E a circuncisão masculina, embora possa reduzir até 70%, é restrita só a homens com relação sexual com penetração ativa. Então, a aquisição no sexo receptivo não sofre impacto da circuncisão. Então, é uma medida que ela deve ter algum impacto somente em alguns poucos locais onde a transmissão por sexo com penetração ativo é uma das principais fontes de transmissão. E eu vou discutir um pouco mais sobre a profilaxia pré-exposição, o uso de medicamentos, que profilaxia usando remédios antirretrovirais que a gente já vem usando há algum tempo. Então, eu vou concentrar, não vou entrar na transmissão materno-fetal, nem no acidente ocupacional, mas falar na transmissão sexual. E se a gente volta para trás e dá uma olhada nos passos iniciais da transmissão, lembra-se que o vírus ele cai na mucosa, ele atravessa essa mucosa, isso é um período que acontece em poucas horas. Em alguns casos, é tão rápido que 4 horas depois, em modelos animais publicados há alguns anos, já se encontrou esse vírus entrando no linfonodo. Mas o passo anterior a isso é a célula dendrítica, ou outra célula apresentadora de antígeno, que gruda com o vírus e ele leva, como se fosse um cavalo de Troia, para o linfonodo. A gente acredita que o período que isso se estabelece é ao redor de 3 dias. Então, é uma janela de oportunidade que a gente tem para atuar com algum antirretroviral e impedir que isso aqui aconteça. Essa é a base da profilaxia pós-exposição. Então, se a gente puder dar remédio antirretroviral para todo mundo que tem uma relação com uma pessoa que vive com HIV e tem vírus nas secreções genitais, a gente teria alguma chance de bloquear a transmissão. Então, a profilaxia pós-exposição já é indicada há vários anos aqui no Brasil, desde 2013, sempre focando a pessoa que tem uma relação desprotegida de risco. A gente tem um guia, todo mundo conhece isso muito bem, que norteia as decisões de se dar ou não dar remédio antirretroviral para alguém que bate na porta de um serviço de assistência à saúde, dizendo que teve uma relação sexual com uma outra pessoa desprotegida, que 2 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Então, existe uma série de recomendações que vão indicar, por exemplo, esse que teve há 7 dias não tem indicação de uso. Esse que teve há 2 horas com relação receptiva, sem preservativo, de uma pessoa de um grupo de maior vulnerabilidade, tem indicação. E o médico e a própria pessoa que procura faz parte de um processo decisório para a gente usar. Agora, o que a gente já percebeu é que algumas coisas norteiam o uso dessa profilaxia pós-exposição. Primeiro, os grupos de alta vulnerabilidade, nos quais a gente vê transmissão mais frequente. A segunda coisa é que algumas pessoas têm relações muito repetidas com pessoas de maior vulnerabilidade e, portanto, se enquadram nesse grupo de também maior vulnerabilidade e têm indicação de usar com muita frequência a profilaxia pós-exposição. E outra coisa que a gente sabe é que quanto mais rápido você inicia com a profilaxia pós-exposição, você tem uma eficácia melhor da intervenção. Se uma pessoa teve uma relação há 3 dias ou teve há 3 horas, aquele que inicia a profilaxia pós-exposição com 3 horas vai provavelmente contar com um benefício melhor desses antirretrovirais. Então, a questão do tempo é muito importante. E qual que seria o tempo ideal? O tempo ideal seria o tempo 0. Se no momento que a pessoa tivesse a relação em contato com o HIV, o remédio já estivesse lá, talvez essa eficácia seria a máxima possível. E isso que é a base do raciocínio da profilaxia pré-exposição. É o remédio estar presente no momento da exposição sexual. Então, baseado nessa premissa, vários estudos foram realizados e muitos deles tentaram ser realizados já há muitos anos, especialmente na população de mulheres de alta vulnerabilidade, acabaram fracassando por diversas peculiaridades. Essa agenda acabou se movendo um pouco para homens que fazem sexo com homens, e o primeiro estudo que demonstrou num desenho de estudo clínico randomizado, controlado com placebo, duplo cego, internacional, multicêntrico, foi o estudo IPREX, que mostrou que a profilaxia pré-exposição era eficaz. Depois desse estudo ter sido publicado em dezembro de 2010, uma série de outros estudos também foram realizados
e são resumidos nesse gráfico. Então, aqui a gente tem 10 estudos com grande número de pessoas participantes nas diferentes populações, e a gente vê que em alguns deles a eficácia foi muito ruim, praticamente não se demonstrou eficácia alguma. Esses 2 estudos, que foram o FEMPREP e o VOICE, foram realizados em mulheres na África. Mas um outro estudo, que é vários outros estudos que incluíram mulheres, já começaram a mostrar uma eficácia melhor. Agora, os estudos que reiteradamente mostraram que a PrEP é eficaz, eles envolveram homens que fazem sexo com homens, mulheres transgêneros, travestis e transexuais. Então, esses favoreceram o emprego da PrEP, e nenhum deles, exceto um dos braços do grupo VOICE, mostrou um aumento de risco com o uso. Então, há um consenso internacional hoje de que, muito provavelmente, a PrEP ela é eficaz e acabou sendo adotada, como eu vou falar para vocês depois, durante a minha apresentação. Agora, esses resultados são muito diversos uns dos outros, e o que é que determina essa eficácia? Uma avaliação bastante interessante, compilada pelo Salim Abdul Karim, na África do Sul, pegou resultados de vários desses estudos realizados, inclusive os que falharam, e colocou no eixo Y a efetividade da intervenção, no eixo X a percentagem de participantes que tinha droga detectável no sangue. E observe que aqui há uma relação quase que linear nesses estudos. A gente percebe que quanto mais a pessoa toma o remédio, melhor a eficácia. Quando você leva isso em consideração nas análises pós-hoc, levando sempre em consideração o nível circulante da medicação, a eficácia da profilaxia pré-exposição é 99%. A gente praticamente não vê qualquer transmissão do HIV em pessoas que têm nível de drogas no sangue. São raríssimos os casos. E mesmo na vida real, depois da PrEP ter sido adotada em vários locais, até agora só apareceram 2 relatos de pessoas que contraíram HIV na vigência de PrEP, com nível detectável de droga e com remédio, com vírus resistente ao remédio que eles estavam tomando. Então, consiste uma raridade muito grande, falha a profilaxia pré-exposição. A outra coisa que a gente vem sendo metralhado desde que começou a história de profilaxia pré-exposição é se você dá uma medicação para prevenção, as pessoas vão ter maior risco e vão adquirir outras T's. Então, a gente não encontrou isso no estudo IPREX, ainda na fase randomizada, e mesmo na fase que a gente seguiu essas pessoas, a gente percebeu um evento contrário. A gente percebe que, por exemplo, 60% no início do estudo, que foram, na primeira visita, começaram a receber a profilaxia pré-exposição, tanto do grupo que recebeu placebo ou do grupo que recebeu a droga ativa, 60% tinham tido uma relação desprotegida receptiva anal. Depois que eles entravam no estudo, essa percentagem caía bastante e se manteve durante todo o período. Ou seja, a presença do aconselhamento, distribuição de camisinha, de testes para DSTs, tratamento de DS3 e aconselhamento de redução de número de parceiros sexuais, fez com que reduzisse, ao contrário, o comportamento de risco. Na fase aberta do estudo, as pessoas sabiam que estavam recebendo e observou-se que o número de relações desprotegidas manteve-se estável durante todo o estudo. Então, a gente ficou com a impressão que essa compensação de risco, ou seja, a pessoa toma PrEP e vai ter mais relação sexual, é uma coisa que não está aparente nos dados, na maioria dos dados que a gente vê. Alguns poucos resultados sugerem que possa ter aumento de DSTs. Mas, sinceramente, eu acho que isso não é um problema. Na medida que a gente tem tratamento para essas outras DSTs e que a gente vai receber a pessoa vindo sempre em consultas clínicas e realizando testes que nos permite fazer o diagnóstico e tratá-las. E eu já falei isso várias vezes em público, eu troco uma gonorreia para uma infecção pelo HIV fácil. É preferível que a gente tenha essas pessoas dentro do sistema, fazendo o uso da medicação, mas também se beneficiando de outras medidas de controle de outras doenças sexualmente transmissíveis, do que virar as costas e achar que isso poderia ser um problema para a prevenção, e as pessoas vão continuar pegando outras DSTs, inclusive o HIV, como consequência. O estudo PROUD, ele foi um estudo muito interessante que também trouxe esse assunto à baila. O que eles fizeram? Um estudo aberto de PrEP. Mais de 500 homens que fazem sexo com homens foram seguidos com o uso
de enteristabina e tenofovir, uma pílula única diária, com 86% de redução de aquisição do HIV e não mostrou compensação de risco. Então, a gente ainda está com isso em estudo, mas a gente ainda precisa evoluir nessa direção. O que a gente está percebendo é que aquelas pessoas mais bem formadas, com nível cultural mais elevado, com idade mais alta, que usam PrEP, elas tendem a usar menos preservativo. Essas pessoas provavelmente são alvo de pegarem outras DSTs em comparação com as demais. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para esse grupo. Qual que é o custo-efetividade de PrEP? Que também essa é outra crítica que se faz. A gente está desviando dinheiro de tratamento para a profilaxia? A gente vai comprometer o tratamento? Vale a pena fazer profilaxia em relação ao custo-benefício? Então, vários estudos já começaram a ser realizados, inclusive um feito pela Beatriz Greenstein no Rio de Janeiro, mostrando que a profilaxia pré-exposição é custo-efetiva. Só para vocês terem uma ideia, numa revisão recente, que foi feita com várias outras estratégias de prevenção, a gente calcula o que a gente chama de NNT, que é Number Needed to Treat. Quantas vezes você precisa fazer aquela intervenção para prevenir um evento que você está querendo atuar contra. Então, aqui é um exemplo. Morte de câncer coloretal. Se você faz pesquisa de sangue oculto anual, você precisa fazer a pesquisa 4.551 vezes para prevenir uma morte de câncer de colo. E aí vai vários outros exemplos. Quantas profilaxias pré-exposição a gente precisa fazer para prevenir uma infecção pelo HIV em grupos de alta vulnerabilidade, especialmente homens que fazem sexo com homens? 13. Então, para cada 13 pessoas que recebem profilaxia pré-exposição, uma delas você está prevenindo a infecção que ocorra num período de 1 ano. Eu acho isso uma relação custo-efetividade extremamente elevada, que favorece a efetividade. E, para mim, isso é motivo suficiente para indicar profilaxia pré-exposição, mesmo em regiões onde o acesso a recursos seja limitado. Quem que está procurando PrEP no Brasil? Para tentar responder essa questão, Para tentar responder essa questão, a gente participou de um estudo que está sendo coordenado pelos colegas da Fiocruz, de estudar homens que fazem sexo com homens aqui no Brasil. Várias motivações nos levou a fazer esse estudo, que foi conduzido, está sendo conduzido no Rio de Janeiro, na USP em São Paulo e no CRTADS em São Paulo. A gente tinha terminado o IPREX, precisava oferecer alguma coisa para esses voluntários, mas também precisava aumentar o conhecimento sobre o uso da PrEP aqui no Brasil para pessoas de maior vulnerabilidade, e esse estudo se concentrou em homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais femininas. A gente percebeu que a aceitação foi muito boa. Daqueles que procuraram todos os 3 centros para participar do estudo, metade entrou no projeto, preenchendo os critérios de inclusão e exclusão. São adultos com média de 29 anos, com alta escolaridade, ou seja, quanto mais a pessoa frequenta a internet, estuda o assunto, estuda transmissão pelo HIV, mais ele se interessa em participar de um estudo, usar a profilaxia pré-exposição. Principalmente homens gays. E uma coisa que nos assustou muito, 22% quase tinham sinais de exposição à sífilis anterior com indicação de tratamento. 8% tinha clamídia retal e 5% gonorreia retal. Ou seja, uma população que está se expondo a DSTs com muita frequência. Então, ficamos convencidos com esses dados que a PrEP tem lugar aqui no Brasil e há grupos que precisam muito de usar a profilaxia pré-exposição para prevenir a transmissão do HIV. Para onde que a PrEP está indo? Depois do início do uso do Truvada, que é a pílula diária de enteristabina e tenofovir, várias outras estratégias estão sendo avaliadas. A primeira delas, que chamou muita atenção, foi a profilaxia sob demanda. O estudo que trouxe as informações desse uso sob demanda, chamado de HyperGay, ele foi realizado na França, e foi uma ideia de um pesquisador brilhante chamado Molina, que fez o seguinte: ele falava para as pessoas, olha, você não precisa tomar todo dia, mas no dia que você for ter uma relação desprotegida,
toma 2 pílulas, de preferência antes da relação, no dia seguinte você toma uma, e no dia seguinte você toma mais uma. Então, seriam 4 comprimidos para uma exposição de risco. Esse estudo começou, os voluntários começaram a ser seguidos, orientados, recebendo a medicação, e em outubro de 2014 o estudo foi interrompido pelo Comitê de Segurança, porque os resultados foram muito consistentes em demonstrar que a eficácia valia a pena já interromper o estudo e oferecer essa intervenção a todos os participantes. Então, o que vocês estão vendo aqui? Aqui são as curvas, as infecções acumuladas no grupo placebo em vermelho e no grupo que estava tomando pílula única de tenofovir entre estabina. Você veja que demorou 16 meses até ocorrer a primeira infecção no grupo que estava recebendo o remédio. E observem que a redução ocorreu de transmissão do HIV em 86%, sendo que precisava de 18 pessoas estarem tomando remédio para prevenir uma infecção pelo HIV. Ou seja, aquele NNT foi extremamente elevado. E a outra coisa que chamou muita atenção foi que muita gente estava usando errado. Então, o uso correto de PrEP foi feito por menos da metade das pessoas. Mesmo assim, houve uma eficácia bastante significativa. Cerca de 16 pílulas foram usadas por mês, que mais ou menos seria a metade do que o uso contínuo da profilaxia pré-exposição. E a fase aberta do estudo, depois que as pessoas começaram a receber, todo mundo orientar a receber o remédio, portanto, eles sabiam que a intervenção era eficaz, a eficácia foi de 97%. Isso é uma outra coisa que a gente percebe também. Na medida que as pessoas começam a saber que a profilaxia pré-exposição é eficaz, eles usam melhor. E foi isso que aconteceu também no estudo IPREX, pulando da fase fechada do estudo para a fase aberta. O que nós temos a caminho? Então, a gente tem anéis vaginais, que é uma forma de profilaxia pré-exposição, porque você está dando um remédio, mas de administração local. Outros esquemas de profilaxia pré-exposição, anticorpos para profilaxia pré-exposição e remédios de ação prolongada, que poderia resolver o problema do uso diário da pílula, da adesão à tomada diária. Então, o primeiro deles é o anel vaginal. A medicação que está sendo empregada é a dapivirina. É um remédio que é da família dos não análogos inibidores da transcriptase reversa. E esses estudos estão programados para começar já em 2017 em países africanos. Então, o primeiro estudo, chamado HOPE, são 2.500 mulheres no Malau, África do Sul, Uganda e Zimbábue. E o segundo estudo chama DREAM, 1.400 mulheres na África do Sul e na Uganda. A outra estratégia é a utilização de anticorpos agora. Os estudos já estão em andamento, são os AMPs. Já foi falado aqui também durante esse curso. O HVTN 704, HPTN 085, é o primeiro estudo. E por que recebe esses dois números aqui? Porque congrega 2 redes de pesquisa de vacina e prevenção nos Estados Unidos. A de vacina é HIV Vaccine Trials Network, de prevenção HIV Prevention Trials Network. Então, como eles juntaram centros das 2 redes, eles deram esse nome aqui com 2 números, um para uma rede, outro para outra rede. Vai congregar, vai convidar 2.700 homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros no Brasil, Peru, Estados Unidos e Suíça para receber esse anticorpo com ou sem o uso de medicação associada na prevenção do HIV. E o outro estudo é o HVTN 703081, que vão ser 1.500 homens e mulheres transgênero na África. Então, são 2 estudos irmãos, que acredito que por razões regulatórias precisou ser separado das Américas, Europa, do estudo que vai ser feito na África. Outras drogas, aqui está se apontando como uma das candidatas, é a nova versão do tenofovir, que é a anfetamina. Nessa nova versão, a dose que você tem que usar é bem menor, é 1/10 da dose que a gente usa do tenofovir de proxilfumarato. E a outra vantagem é que ela promete causar menos efeitos colaterais. Reduzir a chance de dar lesão renal, reduz a chance de dar perda
de cálcio no osso. Esse estudo é chamado Discover, que ele está sendo financiado pela iniciativa privada e está propondo colocar 5.000 voluntários, homens que fazem sexo com homens e mulheres transgênero, em profilaxia pré-exposição com essa pílula, uma pílula diária, na Europa e nos Estados Unidos. E, finalmente, medicações de liberação prolongada dadas por via intramuscular. A medicação que se despontou como candidata é o cabotegravir, que é o inibidor de integrase, da família do elvitegravir, raltegravir e dolutegravir. É um estudo que está previsto para 2017. Nós aqui vamos ser um dos centros desse estudo, passado a fase regulatória, que ainda está terminando, e é chamado de estudo HPTN 083. São 4.500 homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros, que vão ser seguidos por 5 anos, vão receber, depois da fase de início do estudo, uma injeção intramuscular a cada 2 meses para prevenir a aquisição do HIV. E um outro estudo irmão desse vai ser feito na África, que é o HPTN 084, que vai envolver, eu não coloquei o número, mas se não me engano são 2.000 participantes com o mesmo perfil de risco para a infecção pelo HIV, que também vão receber uma dose intramuscular bimensal do cabotegravir. Qual que é a intenção disso daqui? É a pessoa não precisar se lembrar de ficar tomando remédio diariamente. Ele poderia, com isso, ter níveis da medicação prolongados no sangue, o que diminuiria a chance de falha do uso, se a gente levar em conta as dificuldades de adesão. A gente ainda tem que responder algumas perguntas em grupos especiais. O que a gente faz com travestis, mulheres transgêneros, adolescentes, profissionais do sexo, um grupo extremamente difícil, que são usuários de crack, idosos e parceiros com sexo eventual de maior risco. Eu vou só mencionar sobre mulheres transgênero. Isso aqui é uma análise que foi feita em um subgrupo, nesse subgrupo de participantes que participaram do IPREX, e quando a gente fez a análise, a profilaxia pré-exposição teve 0 eficácia quase. A prevenção foi o risco relativo, redução de aquisição do HIV foi 1,1, e a gente teve 11 infecções no grupo com PrEP e 10 no grupo placebo, em 339 mulheres transgênero que participaram do estudo. Ou seja, a gente ainda tem muito que evoluir, entender essa população, saber por que elas não estão tomando a medicação de forma adequada, já que a gente só identificou remédio em 11% das participantes, e o que a gente precisa fazer para resolver esse problema. O uso de PrEP está aumentando. Nos locais onde ele está sendo disponibilizado, cada vez mais as pessoas procuram. Isso aqui é o uso de PrEP nos Estados Unidos. Vocês vejam que em 2012 até 2015, teve um aumento de quase 1000% na utilização de PrEP nos locais onde a gente... E lá a gente, depois que ele é indicado por um médico para uma pessoa de risco, ela pode retirar se ela tiver convênio de saúde. Ou se eles estiverem num estado que tem um sistema de assistência social que permite o acesso à PrEP, como, por exemplo, é na cidade de São Francisco. Lá eles podem ter acesso à PrEP gratuito, mesmo não tendo seguro de saúde. E o que nos estados de São Francisco tem sido visto é uma coisa fenomenal. Se a gente observa o número de casos de diagnóstico de HIV ao longo dos anos e número de mortes por AIDS ao longo dos anos, a gente percebe que isso vem se mantendo estável por muito tempo. E esse número estável, ele sofreu alguns solavancos aqui. O primeiro deles, quando o tratamento passou a ser implementado ao diagnóstico da infecção pelo HIV. Isso foi o que o Chris Pilcher apresentou na aula dele, que é o tratamento quanto mais rápido possível. Então, com isso, você faria com que as pessoas elas tivessem não só uma menor chance de morrer de AIDS, mas também elas passariam para terceiros, diminuiria a chance deles passarem para terceiros, respeitando o princípio de tratamento como prevenção. Mas também, depois desse solavanco, tudo ficou estável. Agora, a partir da disponibilização de PrEP na cidade de São Francisco, tem se observado uma queda muito significativa de novos casos de infecção pelo HIV.
E essa queda foi a maior queda que se observou desde o início da epidemia. Então, a gente, embora tenha outras medidas que estão sendo implementadas na cidade que também possam explicar essa queda, muito provavelmente a profilaxia pré-exposição está dando uma grande contribuição. Isso é uma coisa que não se via antes. E, finalmente, a gente começou a perceber em cidades que têm uma ação muito mais ativa e iniciou precocemente depois da evidência da eficácia da PrEP. No Brasil, como é que nós estamos? O fato da gente ter participado dos estudos logo no começo, uma certa dificuldade, a gente conseguiu colocar isso na agenda de discussão nacional. E a gente está na fase final de implementação da PrEP como uma política de saúde pública. Então, ela passou na última etapa de aprovação da Conitec, está na última etapa nesse momento, passou pela última consulta pública, depende da última reunião. O Truvada, ele foi negociado pelo governo brasileiro para ser comprado do fabricante a $23 ao mês. $23 ao mês é muito mais barato do que é vendido lá. Lá, cada pílula custa $11. E aqui, 30 pílulas vão custar $23. E isso é pendente de assinatura ainda de contrato, porque depende ainda da aprovação final da Anvisa e fechar o contrato com o Ministério da Saúde. Mas isso fica muito mais barato ainda do que é vendido hoje no sistema privado. Se você quiser, se eu prescrevo no consultório ou no ambulatório um frasco de Truvada para alguém que quer fazer profilaxia pré-exposição, ele vai pagar em distribuidores R$230, que já foi um preço reduzido aqui para o Brasil, aliás, R$270. Foi preço reduzido aqui para o Brasil, mas a gente vai pagar uma coisa que é pelo menos 5 vezes menor que isso. Aliás, pelo menos 3 vezes menor que isso. E o governo propõe de já fazer uma compra imediata de 7.000 kits para tratamento anual. Ou seja, seriam 7.000 pessoas que iriam começar, que poderiam ter acesso ao uso de PrEP nos serviços especializados de tratamento e prevenção espalhados pelo Brasil. Então, existe um plano que o Departamento Nacional está desenhando para começar a implementar isso, que a gente espera que seja, no máximo, no segundo semestre desse ano. Isso aqui é um coroamento de uma trajetória de pesquisa de vários grupos no mundo inteiro, especialmente para a gente aqui no Brasil, que participou desse processo de descobrimento, demonstração, eficácia e implementação de profilaxia pré-exposição. Isso traz também uma discussão sobre o soro discordante, que já foi falado bastante aqui na nossa sessão. Então, tem o estudo 052, que o Rico falou bastante, mostrando que as pessoas que estão em tratamento antirretroviral praticamente não transmitem o HIV pelo 052. Teve um caso só, que isso aconteceu de uma pessoa que provavelmente transmitiu quando ainda estava em declínio de sua carga viral depois do início do tratamento. Mas o que colocou a pedra nessa questão foi esse estudo chamado PARTNER. Foi realizado na Europa, esse estudo. Colocou quase 1.200 casais soro diferentes, onde um era positivo e outro negativo, que estavam em tratamento antirretroviral com supressão de carga viral. O que eles observaram foi impressionante, que em 14 países europeus, quase 1.200 casais, um positivo e outro negativo, uma projeção de cerca de 58.000 relações sexuais durante o período sem vizinha, teve 0 transmissões relacionadas. Aconteceram 11 transmissões só, e dessas 11 transmissões, nenhum dos vírus adquiridos estava geneticamente relacionado ao vírus da pessoa que vivia com HIV, com carga viral indetectável. O que mostra que, de fato, a indetectabilidade, ou seja, o tratamento como prevenção, é uma medida altissimamente eficaz para quem vive com o vírus. Muito bem. Então, isso me leva a discutir PrEP nesse contexto. Se você vê um casal sem relacionamento de risco extraconjugal, com carga viral indetectável do infectado, uso regular de antirretrovirais sem outras doenças sexualmente transmissíveis, na minha modesta opinião, eu acho que não há necessidade de profilaxia nem de PrEP, nem PEP, nem uso preservativo de barreira. E as mulheres desse casal que forem negativos, elas podem engravidar de forma natural. Então, com isso, eu queria encerrar a minha apresentação.
Agradecer o time IPREX aqui da USP, que trabalhou na fase desde dos primórdios da instalação do IPREX aqui em São Paulo. A equipe do PrEP Brasil, que vem trabalhando também intensamente na condução desse projeto. E encerrar agradecendo a presença de todos, agradecer a presença aqui no curso. Eu acho que a gente tem um tempinho para 1 ou 2 perguntas, até que a gente comece o show. Muito obrigado.